toda essa história. Se você ler do capítulo 1 até o 10, você vai ver Deus agindo de uma forma poderosa, assustadora. Se você leu com atenção este livro, você deve ter estremecido. Deus mostra nesse livro o quanto Ele honra aqueles que estão disponíveis para Ele. Ele usa poderosamente. Os homens poderosos da terra, eles acham que são alguma coisa. Mas o homem, por mais poderoso que seja, ele é só um homem. Mais nada do que isso. Quem já ouviu uma história de que algum comentário ou no jornal que um homem muito poderoso, famoso, teve uma doença incurável, mas o dinheiro não podia curar. Gastaram milhões e não aconteceu nada. Porque só tem um que cura, que é Jesus. Amém? Só Jesus, amados, é poderoso de fato. E sem Deus, o homem não é nada. Por mais dinheiro, ouro que esse homem tenha, ele não é nada se ele não tiver o poder de Deus em sua vida. Como você antes, outrora, como eu, não tínhamos Deus, não éramos nada. Se hoje nós temos um valor, é porque nós temos Deus. Éramos como uma folha seca, que quando o vento sopra, leva para onde quer. Não é assim a folha seca? Quando vem o vento, você olha, eita, é folha para tudo que é lugar. E vai para onde o vento quer. É como a sombra no espelho, que logo desaparece. Você está no espelho, saiu, acabou. Assim a vida do ser humano sem Deus. O poder verdadeiro vem de Deus. Amém? O homem, ele faz seus planos, mas ele só vai executar se Deus quiser, do jeito que Deus quiser, com a permissão de Deus. Porque a última palavra é sempre de Deus. É Ele quem determina tudo. A palavra de Deus diz que é Deus quem coloca o rei no trono e é Deus quem tira o rei do trono. Eu vou ser rei, eu vou sentar. Sim, você pode até dizer que vai e pode até sentar, mas só sentou porque Deus permitiu. Esse é o Deus que eu conheço, amado. Não adianta. Se Deus não quiser, você senta, o trono parte no meio, você cai num buraco bem fundo e não volta nunca mais. Só senta se Deus quiser e sai quando Deus também quiser. Isso aqui mostra o quanto nosso Deus é poderoso. Então, nessa história de Esté, que vai até o capítulo 10, nós não tem o nome Deus. Mas o poder dele está em todo o livro. A presença de Deus nesta história é visível, é real, é estrondosa, é maravilhosa. E aqui mostra o quanto Deus está agindo, do começo ao fim. É maravilhosa a história, amados. Eu nunca havia lido com tanta vontade. E eu li e eu amei. Como se as forças se renovassem, a confiança aumentasse. É como não acontece, porque a palavra de Deus, ela é poderosa na vida de quem crê. E eu creio nessa palavra. E aqui nesse livro nós temos 5 personagens importantíssimos nessa história. E o nosso primeiro personagem é o que Bernardo falou que era, o rei Assuero. Interessante que eu orei e eu não falei o nome Assuero, viu? E ele disse, eu sou o rei. Eu disse, quem? Assuero.
Falei, Jesus amado. Amém? Então, o nosso primeiro personagem aqui é Assuero, que também é conhecido por Xerxes. Assuero, também conhecido por Xerxes. E aqui diz que na época, amados, Assuero era o homem mais poderoso da terra. O homem governava 127 províncias. Você tem noção do que é isso? Quase o planeta todo. E aqui diz que era da Índia até a Etiópia. Era um homem orgulhoso, impiedoso, se achava. E aos olhos humanos, ele era mesmo, né? O poderoso na terra. E o seu reino era cheio de altos e baixos. A nossa segunda personagem é Vasti, a esposa do rei. A primeira esposa, porque esses sem vergonhas tinham várias esposas, né? Essa era a primeira esposa do rei, Vasti. Era uma mulher ousada, e o que me chamou a atenção é que ela era uma mulher bonita ao extremo. Eu não sei nem como é isso. A beleza dela era incomum. Mas o que me chamou a atenção de Vasti foi a sua ousadia, a sua coragem. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mulher corajosa. Acredito que muitos crentes não teriam a coragem que essa mulher ímpia teve. Tem muito crente dizendo sim para o pecado. Eu conheci uma crente que congregou aqui nessa igreja. Eu fiquei sabendo que ela foi adorar Baal na igreja católica. Aí eu perguntei por que ela foi, se ela congregava numa igreja evangélica, conhecia a palavra, por que ela foi para a igreja católica? Ela disse que foi para não desagradar a pessoa que convidou. Batizou o filho ainda. Foi para não desagradar. Ela não teve coragem de dizer não. Amém? O nosso terceiro personagem aqui é Amã. Um homem conhecido pela sua crueldade. E ele era o ministro do rei Assuero. O segundo do rei Assuero. E a ordem do rei Xerxes, que é Assuero também, se eu falar um ou outro é o mesmo, era que todos se prostrassem diante de Amã, em respeito a Amã. Mas tinha alguém naquele reino, no reino não, ao redor ali, chamado Mardoqueu, que não se prostrava nem para Amã e nem para o rei. Capa ousada, né? Não dobrava os seus joelhos. E isso deixou Amã com muito ódio. E foi aí onde Amã começou a tramar para matar todos os judeus da terra, exterminar. E assim ele fez, e o rei apoiou. Ele não matou, ele fez, né? Ele armou a armadilha, mas no final da história vocês vão ver quem caiu na cova. Quando eu digo Mardoqueu, é o mesmo Mordecai. Amém? Nosso quarto personagem é ele, Mordecai, que também é conhecido por Mardoqueu. Ele era o pai de criação da órfã Hadassa, que depois passou a ser a rainha mais poderosa da terra, da época, Esther, né? Mordecai, como eu disse antes, era odiado por Amã. E diz também, alguns estudiosos dizem, né? Não está dizendo aqui na palavra, que Mordecai podia ser um eunuco. Aqui no versículo 2:11 de Esther diz assim: Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém, para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Só tinha esse livre acesso ao harém eunuco,
Eunuco eram homens castrados, porque cuidava de mulheres, tanto do harém das esposas como das concubinas, e só tinha acesso eunuco. Por isso dizem que ele era um eunuco, né? Mas eu não vou confirmar, mas aqui está dizendo que ele passeava no harém, né? O harém era só de mulheres. Aqui não diz que ele era boiola, né? Aqui diz que os eunucos, os castrados, passeavam no harém. Nossa quinta personagem aqui é a Radassa, Esther, que depois passou a ser a rainha Esther. Ela era judia e seu nome foi trocado para que a vida dela fosse preservada. Na verdade, Deus já estava trabalhando, né, ali. E as mulheres que foram levadas diante do rei depois da morte de Vaste, elas foram levadas à força, as virgens, e Esther era uma delas, que na época era Radassa. Deus tinha planos para Radassa, que nem ela poderia imaginar. Os planos de Deus são perfeitos e é por isso que nós estamos aqui hoje. Agindo Deus na vida daqueles que estão disponíveis, ninguém impedirá. E Deus estava agindo poderosamente. E os planos eram audaciosos, amados. Mas hoje o nosso foco aqui é a personagem Vaste. Hoje não é Esther, não é Amã, não é Mordecai, mas Assuero e Vaste. Amém? Eu vou estar lendo aqui para vocês. Diz assim: isto aconteceu nos dias de Assuero. Isto que eu vou contar agora aconteceu nos dias de Assuero. O Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no terceiro ano do reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou a sua riqueza, da glória do seu reino e do esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Caba não é fraco não. Não era fraco não, viu? Aqui diz que ele era vaidoso ao extremo. E ele reinava em 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Aqui diz quase todo o planeta, amados. Era um homem cruel e temido, bajulado por quase todos. Quase todos se prostravam diante desse rei. Quase todos temiam, menos Mordecai e a sua esposa. Talvez era um machão lá fora, mas dentro do reino a rainha mandava. Tem gente que é assim. No versículo 2 diz assim, ó: naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, e aqui vai, ó. O rei deu uma festa a todos os homens. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando eu li aqui, mas aqui deixa claro, ó, que ele deu uma festa, um banquete aos oficiais, todos homens. Ele deu uma festa aos servidores, ele convidou os servidores, os oficiais, o exército da Pérsia e da Média, os nobres e os governadores das províncias. É gente demais, é homem demais. Você pode imaginar quantos homens tinham nesse banquete? Vai prestando atenção no que eu estou falando, do que eu estou perguntando para você, senão você não entende a história. Você pode imaginar quantos homens tinham nesse banquete, nessa festa?
O costume persa era assim: homens de um lado, mulher de outro. Como o palácio era muito grande, então o rei escolhia um lugar e fazia a festa com os homens, né? Detalhe: a festa durou 180 dias. Uma festa de 180 dias. No versículo 4 diz: então Assuero mostrou as riquezas da sua glória, do seu reino, do seu esplendor, da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. O rei passou 180 dias mostrando a sua riqueza, o esplendor da sua glória, com muito orgulho e muito exibimento. Mostrando o ouro, a prata, tudo que podia ali. Aqui diz, ó: terminando os 180 dias, ele inicia outra festa, de mais 7 dias. Ele tinha mais coisas para exibir, ele queria mostrar mais. Vamos ler aqui no versículo 5. Passando esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim, no palácio real. Aí ele mudou para o pátio do palácio. Aqui, ó, o que chama atenção agora é aqui, ó. Aqui no versículo 6 diz que continua mostrando a sua grandeza. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de porfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Ele continua ostentando, mostrando todo o seu poder. Veja aqui no versículo 7. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Muito vinho. Todos eram servidos à vontade, não tinha restrição. Podia beber até virar a perna para cima e ninguém ia reclamar. Essa era a ordem do rei, sem controle. Mas onde estava a rainha Vasti? Nessa farra toda do rei, com esses homens. Aqui no versículo 9, diz assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. A rainha Vasti estava em outro lugar do reino, dando uma festa para todas as mulheres. Acredito que esses oficiais, o exército inteiro, vocês viram aqui que o convite foi para exércitos também. Esses homens, a maioria deveriam ser casados, tinham suas esposas. E as mulheres estavam com a rainha Vasti, também com certeza bebendo, comendo, imagino, estavam fazendo, né? Pessoas ímpias. E aí, amados, a rainha Vasti, que era a esposa do rei mais temido da terra na época, do rei mais poderoso e cruel, estava em outro ambiente se divertindo. Essa mulher linda ao extremo, que eu não consigo nem imaginar que lindeza é essa. Mas é interessante, né? Linda ao extremo, uma beleza incomum. A mulher era linda demais. Então aqui diz assim, ó: mas o rei, no versículo 10, vamos ler aqui. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre, ou seja, quando ele estava bêbado, aqui não diz não, mas eu sei que estava.
alegre por causa do vinho, o rei Assuero, ele dá uma ordem. O cara já está 180 dias farreando, mais 7 dias bebendo à vontade, sem controle, só com homens, e centenas de homens. E aí o cara já está para lá de Bagdá, é mais nem na Etiópia. Com certeza bêbado, né? Tem um ditado aí no mundo que diz que o de bêbado não tem dono, né? O negócio foi feio, viu? E tá lá o povo bebendo sem controle, porque o rei disse: bebam e não se preocupe, o vinho é real, é o melhor vinho, e as taças de ouro e de prata. E esse povo acunhou, botou para dentro. A lei mandava, o poderoso deu a ordem, quem é que vai mexer, né? Então eles aproveitavam. E aqui diz que no 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou. E ele dá uma ordem a Meumar, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que lhe servia no palácio. Quer saber qual foi a ordem? Ele diz assim, ó. Ele disse que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa. O que você entende aqui? Traga a rainha Vasti à minha presença, mandou 7 eunucos ir buscar com a coroa. Ele queria mostrar a todos os povos, os príncipes, a beleza dela, pois ela era muito bonita. Aqui, ó. Vai lá e traga a rainha. Não sei nem se conseguia falar direito. Que eu quero exibir ela como um troféu. Falta ainda eu mostrar a minha esposa, a beleza dela, o quanto ela é linda. E os homens devem ter ficado tudo eufórico, né? Zarou, esperando aquela mulher linda, maravilhosa, que todos conheciam. E ele diz, traga elas com a coroa. Quem não diz só com a coroa. Mas a Bíblia diz que a rainha rejeitou. Ela disse não para aquele rei poderoso, sem piedade, sanguinário. E essa mulher era ímpia. Ela disse: não, eu não vou. Ela recusa. Ela não atende à ordem do rei. Eu não vou. Vou não. Você pode imaginar comigo, se Salomão dissesse não para as 990 mulheres, as 999, ainda ia deixar 100 por homem. Como teria sido? Ele teria uma esposa, ele ia honrar essa esposa, ela ia ser amada ao extremo, ele ia dar toda a atenção a ela, e ele não ia deixar as outras, como eu tenho certeza que foi, amados, depressivas, odiosas, porque aquelas mulheres sofreram, pode ter certeza. Além de não ter o rei que dizia ser o marido, ainda não podia ficar com outro. Não podia casar com outro. Você pode imaginar se Batseba tivesse dito para Davi, ou se ela tivesse, antes de falar alguma coisa para Davi, se ela tivesse... Não, vamos melhor. Se Davi tivesse saído na área dele, no terraço dele, e tivesse visto Batseba tomando banho, aquela mulher linda, nua com certeza, se ele tivesse repreendido, tivesse voltado e tivesse dito para os guardas: desça e diga para aquela infeliz que vista a roupa e vem aqui à minha presença. E quando ela chegasse, chamasse ela e o marido e dissesse: olha, se converta, tome vergonha na sua cara, você não é uma prostituta, né? Se respeite. E
abominasse aquilo, o que teria acontecido? O que ele poderia ter evitado, dizendo não para aquilo? Quanta desgraça aconteceu na vida de Davi, na vida de Batseba, por não dizer não ao pecado, por não rejeitar o pecado. Ai, mas eu quero, mas eu gosto, mas está ali, né? Não, é não. Quando Deus diz não pode, não pode. Tem muita gente ímpia que diz não e muito crente dizendo sim, aonde deveria dizer não. Imagine você se Acabe dissesse não para Jezabel. Quantos profetas estaria vivo naquela época? Quantos profetas morreram cruelmente? Quantas pessoas foram massacradas por conta do sim de Acabe para Jezabel? É para prestar atenção, é para pensar. Porque o pecado, ele bate na porta todos os dias. Você precisa dizer não, porque as consequências, elas vão vir. Pode ter certeza. Ah, mas eu me arrependo, mas as consequências vão vir do mesmo jeito. E é para o resto da vida. O que você plantar, você vai colher. O povo de Israel, que foi levado cativo, se aquele povo tivesse parado e pensado: não, nós não vamos adorar outros deuses, não, eu não quero, e tivesse abominado aquilo, eles teriam evitado grandes sofrimentos. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar, mas tu quer ir? Tem muito crente querendo ir para a Babilônia, mas porque não tem coragem de dizer não. Daqui uns dias, João, você vai casar, não é isso? Em nome de Jesus. Cuidado com as mulheres devassas, que não tem Deus. Sempre diga não, não, não. Eu sirvo a Deus, eu tenho Deus, eu já tenho uma princesa. Peça a proteção do Senhor, busque o Senhor. Veio na mente, repreenda, minha mente é do Senhor. Não, eu não aceito. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Você pode imaginar se Eva tivesse dito: não, eu não vou pegar essa fruta. E se Adão tivesse dito não para Eva? Eva poderia ter dito não para a cobra, para o diabo, e o marido poderia ter dito não para ela. Mas os dois disseram sim. E vocês conhecem toda a desgraça que até hoje tem consequências. Consequências terríveis. Voltando para a história, o rei Assuero está morto de vergonha. Porque ele é o homem mais poderoso da face da terra, e no meio de todos aqueles homens ele é o maior dos maiores, o excelentíssimo, o todo-poderoso ali. Mas a sua esposa diz: eu não vou. Como assim? O rei manda chamar e você não vai? Não vou. Todos os convidados estão ali presenciando, né? E ali diz que a rainha não foi um exemplo para aquelas mulheres, né? E os homens que estavam ali ficaram com muito medo das mulheres fazer igual. Ela disse: não, a gente também vai começar a dizer não, peraí, vamos aprender com ela. E aqui no versículo 13 diz, versículo 12: porém rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva.
Você pode imaginar alguém com quantas pessoas matam por raiva? Com ódio. O rei estava com muito ódio, ele se inflamou de raiva, porque a rainha disse que não iria. Os eunucos voltaram e disseram: ela não vem. E ele ficou com muito ódio. Aqui no versículo 13 diz: então o rei consultou os sábios, quem entendia dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram... Aí fala aqui o nome dos eunucos, um nome tudo doido, não vou falar aqui não, né? Eram 7 príncipes da Pérsia e os medos, que tinham acesso direto ao rei e que se assentavam com os príncipes, com os principais do rei. E ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer a rainha Vaste? Porque não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos. Segundo a lei, o que se deve fazer a rainha Vaste por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Aí sempre tem alguém que quer tirar proveito, né? Que tipo, quer desgraçar a vida do outro para crescer, né? Então o rei consulta os sábios e eles estão cegos de ódio, todos com medo de perder as suas escravas, seus objetos, porque mulher era tratada assim, como objeto. O nome rainha não dava nada, só era uma roupa boa, comida boa, que respeito não existia, né? Amor, muito menos. Então, amados, o que vamos fazer com a rainha? O rei está cego de ódio, mas ele vai se arrepender, viu? Aqui no versículo 16 diz assim, ó: então Memucá disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres. Olha a preocupação dos infelizes, viu? E todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vaste fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, a princesa da Pérsia e da Média, hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Aí ele diz: se for do teu agrado, rei, se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos médios e não se revogue, que Vaste fique proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outro que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei foi proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. E é claro que o conselho agradou a todos, né? Tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, e cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, que se falasse a língua do seu povo. Você acha que sofre hoje, mulher? Você não tem noção do que as mulheres sofriam antigamente. Traga a rainha apenas com a coroa, para desfilar aqui no meio desses bêbados, centenas de homens bêbados. Eu quero mostrar a beleza da minha esposa. E aí ele consulta aqueles homens sem amor, sem misericórdia, sem o entendimento da palavra de Deus, e diz: olha, tira ela da sua presença de uma vez por todas.
Mas eu não sei se você está entendendo a história, mas Deus está poderosamente trabalhando. Os judeus iam ser exterminados da face da terra. Você não era para estar aqui hoje. E Vaste vai ser banida do reino para entrar a rainha Esther. Você pode dar um glória? Ou você não entendeu? A rainha Esther vai ser usada poderosamente para que esse povo não seja banido. E ela é tão ousada quanto Vaste. Na história dela, ela vai entrar na presença do rei, sem autorização do rei, sabendo que pode ser morta ao entrar. E ela é ousada tanto quanto a outra mulher. Uma foi banida e a outra rainha. Essa história, o que eu consigo ver nela é o amor de Deus com as nossas vidas, o cuidado de Deus para com as nossas vidas, que só não vê quem é cego. Mas não é cego espiritualmente falando. Não é cego carnalmente, não, é espiritualmente falando. As pessoas estão com os olhos abertos, mas elas não conseguem enxergar a grandeza de Deus, porque quem enxerga a grandeza de Deus diz não para Satanás, diz não para uma atitude que não é boa. Essa mulher ímpia diz: não, eu não vou me expor, é muita humilhação. Aqui não diz traga ela só com a coroa, diz com a coroa. Para ela dizer não, com certeza era algo terrível. Traga ela, a rainha, aqui com a coroa. A rainha vivia de coroa, principalmente em uma festa, em um banquete onde todos estavam ali. Ela estava de coroa. Para quê com a coroa, se ela já está com a coroa? Né? Com certeza era para trazer aquela mulher nua, para ser humilhada, para ser mostrada como um troféu. Ele já tinha mostrado todo o seu poder, toda a sua grandeza, do seu esplendor. Agora ele queria mostrar a sua esposa, e ela diz: não, eu não vou. Depois que a bebida passa, que a ressaca acaba, ele se arrepende, mas já é tarde. Vaste já se foi e Deus estava trabalhando poderosamente, amados. O agir de Deus é lindo, mas essa mulher, tão linda ao extremo, foi banida do reino só porque não compareceu. Na época ele se considerou humilhado, envergonhado na frente daquelas pessoas, e foi. Tem pessoas que lêem a história e diz que Vaste foi uma mulher desobediente porque fez isso. Pois eu elogio ela mesmo. A atitude dela foi uma atitude maravilhosa, foi uma atitude decente, principalmente para uma ímpia. Ela sabia que poderia perder tudo, a coroa. Ela sabia que poderia até morrer. Mas ela disse não. E você tem a vida. Você tem a vida, você tem Jesus. Ele transformou a tua vida, Ele tem dado tudo o que você tem, Ele tem cuidado de você. E o pecado vem e você diz: sim, eu não quero dizer não, porque pode magoar. Sim, porque eu não resisti. Sim, porque ninguém está vendo, Deus está vendo. O nome de Deus não está aqui, mas a presença de Deus é real nessa história. Assim como você não pode ver Ele aqui, Ele está aqui agindo agora poderosamente. A presença dEle é real neste lugar. Você não consegue ver, assim como você não encontra o nome dEle aqui na história de Esther, mas Ele estava agindo em favor do seu povo. E aí a Bíblia diz que Esther entra em ação, amados. E o povo, eu vou contar essa história depois, que eu quero contar essa história toda para vocês. A minha história é muito grande.
Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que sintam vergonha da vida velha. Se você é casado, homem, mulher, honre aquilo que Deus te deu. Recuse, repudie aquilo que não agrada a Deus. Cuide do que Deus te deu. Faça o certo, abomine o errado, abomine o mal, queira o bem e não o mal. Busque a Deus todos os dias da vida de vocês para que vocês tenham entendimento da palavra, discernimento da palavra de Deus. Isso é certo, isso é errado. Eu não quero isso, é errado. Eu tenho entendimento, eu sei, o Senhor abriu os meus olhos. Eu sei que isso não é bom. Ah, mas você pode perder aquilo e aquilo e aquilo, que o diabo diz. Não me importa. Não, eu não vou desagradar ao meu Deus. Mas você pode perder a coroa, você pode perder todo esse esplendor. A mulher era vaidosa. O que tinha de linda tinha de vaidosa, de vaidade. Mas ela disse não. O crente tem que ter testemunho de crente. Mas o que muito nós temos visto é crente com testemunho de ímpio, com testemunho feio, que não agrada a Deus. Muda hoje isso na tua vida. Muda hoje. Diga, a partir de hoje eu vou dizer sim para as coisas do alto, para as coisas que duram para sempre. Eu vou dizer sim para o Deus da minha salvação. E Satanás não vai mais me humilhar, ele não vai mais me envergonhar, e eu não tenho nada que perder, porque eu já sou mais que vencedora. Eu não tenho que ter medo de perder alguma coisa, porque o Senhor disse que eu posso tudo nele, porque Ele me fortalece. É Ele que me fortalece. Tendo essa certeza, você vai dizer não quando tiver que dizer não. Tenha coragem. Lembre que Jesus está com você. Diga não, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém, amados? Deus está aqui. Ele está trabalhando. Mesmo quando você nem imagina, você nem percebe. Lá no trabalho, lá na tua casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos, aqui na igreja agora, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Deus está trabalhando. Ele não para, Ele não cochila, Ele não dorme. Lembre que se você errar, Deus perdoa, se você se arrepender. Mas lembre que as consequências são devastadoras. Na vida de Davi, por ele não dizer não, um irmão estuprou a irmã, um irmão matou o outro. O filho de Davi lhe perseguiu até morreu. Davi teve que fugir do reino, um sofrimento, uma história triste que todos vocês conhecem. Mas Davi tinha uma confiança tão grande em Deus, era tão grande a confiança, amados, que Davi diz, fugindo do inimigo, viu? O inimigo feroz, e ele lá no meio do nada com o povo, e ele diz, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E ele deita, a Bíblia diz que o inimigo vindo, viu? Ele deita e confia que o Senhor está cuidando. E o resultado nós sabemos, a vitória foi de Davi. Amém? Aprenda a dizer não. Depois nós vamos vir com o restante da história. Amém? Fique de pé e aplauda ao Senhor. Só para fechar aqui, amados, só para vocês verem, tem uma noção de que Mordecai, ele não fala Deus, mas olha o que ele diz aqui, ó. Quando eles ficam sabendo que Amã quer destruir os judeus e o rei já aprovou e vai matar todos, exterminar, um genocídio, está determinado.
Isso é um milagre, né? Aí, diz aqui, ó. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não há de morte. E Radassa foi. A não ser que o rei estenda para essa pessoa o cedro de ouro e toque na pessoa, que foi isso que o rei fez com Esther, para que viva. Mas ele só fez isso porque o nosso rei Jesus permitiu. Porque esse rei perverso não tinha nada de bom, né? Foi o nosso Deus que estava agindo aqui, ó. No nome de Deus não está aqui, mas ele está aqui. E diz aqui, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada, disse Esther, para comparecer diante do rei. Aí diz aqui, ó, estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, ele estava incentivando Esther a ir à presença do rei, né? De outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, se você se calar, ele diz. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, olha o que ele diz aqui. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levada à condição de rainha. Ou seja, foi para isso que você foi escolhida, Radassa, para ser a rainha Esther, para ser usada por Deus, para livrar os judeus. Quem sabe não foi, né? Foi. E a história segue e é poder de Deus do começo ao fim. É de estremecer. E se Deus me ajudar, Deus abrir a minha mente, continuar abrindo, eu trarei o restante dessa história em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Vamos em paz e que Deus nos acompanhe.